Aleluia! Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja no seu coração. Mais um dia, mesmo sendo sábado, estamos juntos. Pela graça do Senhor. Hoje é o nosso sexto dia. Meu Deus do céu, como passa rápido, é verdade ou não? Mas melhor do que viver o sexto dia é viver o sexto dia juntos. Então sejam muito bem-vindos. Tenho plena certeza que foi Deus quem trouxe você aqui nessa manhã, porque Ele deseja falar ao seu coração. Estamos vivendo 21 dias de oração, de jejum, de estudo, mergulhando na palavra mesmo, para que possamos estar preparados para lançar as redes. Nós temos um alvo de no dia 9 de agosto causarmos uma revolução espiritual na eternidade de dezenas de pessoas, diria centenas de pessoas. Nós vamos anunciar o Evangelho. E para isso estamos aqui afiando o machado, nos preparando. Essa semana eu estou encerrando a semana de lives, amanhã é domingo, nós não faremos a live aqui juntos, então nós estaremos juntos no culto. Se você é aqui da nossa cidade, esteja conosco no culto. Se você está nos acompanhando online, acompanhe o nosso culto online para que você possa participar dos 21 dias de compartilhamento. E essa semana estamos falando sobre o poder do Evangelho, sobre o poder da Palavra de Deus e os fundamentos que precisam ser bem estabelecidos dentro dos nossos corações, para que então possamos lançar as redes com ousadia, com fé. E eu tenho certeza que faremos isso e vamos colher não apenas almas, mas viveremos muitos e muitos e muitos milagres. Tenho plena certeza que essa semana o Senhor já começou a mover na sua vida. Creia, permaneça. Minha palavra para você é: permaneça, não esmureça. O Senhor é com você. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Vamos iniciar a nossa palavra aqui, mas eu quero orar antes. Pai, obrigado por eu estar aqui com os meus irmãos. Obrigado pelo prazer de poder compartilhar da sua palavra viva. Pela alegria que temos em ouvir a sua voz, pelas escrituras, nós cremos que a sua palavra é a verdade e queremos aprender do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu estou chamando de o amor lança fora o medo. E você percebeu que, na verdade, os meus temas eles não são tão poéticos assim, porque eu quero ser bem prático. O meu desejo aqui não é pregar, é compartilhar um devocional rápido. No início eu queria fazer ali 10, 15 minutinhos, mas eu percebi que quase todos está ficando com 20 minutos, até mais. Meu plano é sempre fazer algo mais curto, porque eu acredito que 15 minutos ali, 20 é o tempo ideal que as pessoas conseguem participar. A correria do dia é muita, né? Então, por isso, os temas, eles são bem objetivos. Hoje eu quero falar que quanto mais você entende que é amado, mais o medo vai perder espaço na sua vida. Da mesma maneira que a graça de Deus expulsa o pecado, o amor de Deus lança fora o medo. Quero ler esse texto, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, no versículo 18 diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você já parou para pensar que o medo é simplesmente a falta da revelação do quanto nós somos amados? Esse é um dos maiores obstáculos da vida cristã, porque o medo paralisa, ele distorce a realidade, ele distorce a imagem que nós temos de Deus, ele nos impede de crer, ele nos impede de agir, ele nos impede de pregar.
Mas o antídoto do medo, de acordo com a Bíblia, não é a coragem, é o amor. Muitas pessoas dizem, enfrente o medo, seja corajoso. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, para vencer o medo, você precisa entender o quanto é amado. Porque quando uma pessoa entende a plenitude, a profundidade, o poder do amor de Deus, o medo começa a perder espaço. Por isso que nós só podemos sermos pescadores de homens quando nós primeiro experimentamos do amor do Senhor, mas também anunciamos o amor do Senhor. Você sabe, o medo, ele é fruto da falta da experiência do amor de Deus. Quando Adão e Eva comem do fruto, lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Adão se escondeu. E por que ele se escondeu? Porque estava nu, porque teve medo. A Bíblia diz, eu tive medo, por isso me escondi. Mas veja só, por que Adão se esconde? Porque ele tinha dúvidas sobre o amor de Deus. O primeiro medo da história é esse de Adão. Na verdade é a culpa. É a sensação de que eu estou separado de Deus. E essa separação de Deus, na verdade, abre espaço para todo tipo de coisa ruim entrar nas nossas vidas. Mas você precisa entender uma coisa. Se o medo é separação, o amor de Deus é reconciliação. E quando nós compreendemos o quanto somos amados por Deus, nós começamos a vencer o medo. Você precisa crer nisso. Nós fomos reconciliados, justificados. Nós fomos feitos filhos de Deus. Diga assim comigo, eu sou filho de Deus. E por isso, o medo não tem poder sobre a minha vida. Você crê nisso? Os meus filhos não têm medo, porque sabem que eu estou aqui. Meus filhos não têm medo de escuro. Eles andam no escuro, se trocam no escuro, acordam de madrugada, vêm na minha cama. Sabe por quê? Porque eu sempre ensinei eles, vocês são amados, eu cuido de vocês. Quando eles estão em um lugar alto, eu falo, pula, eles pulam no meu colo. Eles não têm medo de cair, porque eles sabem que eu estou ali. Quando nós começamos a pregar o amor de Deus para as pessoas, aqueles que eram inseguros se tornam ousados, corajosos. Nós não precisamos pregar para as pessoas sobre o medo da condenação. Não. Existem pregadores que estão sempre usando do medo como base da sua mensagem. Nós não somos desses. Nós não pregamos para as pessoas receberem Jesus para que elas não sejam condenadas ao inferno. Não, não é essa a nossa mensagem. A nossa mensagem é Deus amou vocês. O inferno é uma realidade. O pecado é muito grave. Mas lá na cruz Jesus pagou o preço porque te ama. E se você receber o perdão dele, ele não apenas vai te livrar do inferno, mas como vai livrar você de todo medo. Medo do fracasso, medo da derrota, medo da doença, medo da tragédia, medo da frustração. Nós precisamos anunciar o amor de Deus, porque o amor perfeito de Deus é aquilo que vai nos fazer homens e mulheres ousados. Você deseja ser alguém mais ousado? A Bíblia diz lá em Hebreus 4, no verso 12, o seguinte: aproximemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Nós podemos nos aproximar. Em 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Veja, quando nós sabemos que somos amados, sem reservas, nós vamos começar a viver uma vida de liberdade verdadeira. A gente não prega porque quer agradar a Deus. Nós não
ousamos porque queremos mostrar a Deus que somos corajosos e queremos provar para Ele. Não, não, não. Nós pregamos, somos ousados, porque sabemos que somos amados. Esses dias o irmão falou para mim: pastor, como você tem tantos projetos? Como que você se envolve em tantas coisas? Você nunca está parado. Porque eu realmente tenho um motorzinho que funciona bem, aleluia. Da onde você tira tanta coragem? Eu digo, olha, eu em mim mesmo não sou corajoso. Mas eu tenho plena certeza que eu sou muito amado. E porque eu sei que eu sou muito amado, eu não tenho medo de ousar. O mesmo Pedro que negou Jesus por medo, foi o mesmo Pedro que pregou com ousadia e foi um canal de salvação para milhares de pessoas. Por quê? Porque Pedro foge porque tinha dúvida do amor de Jesus. Mas quando ele é restaurado, entende que era amado. É interessante que Pedro nega Jesus. Jesus vai atrás dele. Jesus se revela a ele. Pedro tem a experiência. Ele era amado. Depois disso ele se torna outro homem. A verdadeira ousadia só vem depois que você entende que nada pode te separar do amor do Senhor. Romanos 8, 38 e 39 diz isso. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você precisa entender, é o amor de Deus por você a fonte do seu amor por Ele. É o amor de Deus por nós que é a nossa fonte de amor pelas pessoas. Em 1 João 4,19, a Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em João 13,34 diz assim: nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que a Bíblia está dizendo é que quanto mais profundamente eu me sentir amado, mais eu vou amar. Quando nós pregamos com o coração carregado de convicção de que somos amados, a nossa pregação vai ter vida. Você já viu alguém pregando com dúvidas sobre o amor de Deus por ela? Essa pessoa não vai conseguir pregar com o sentimento de Deus. Nós estamos aqui juntos sendo preparados para lançar as redes. Mas antes de tudo você precisa saber, meu irmão, minha irmã, você é amado. Que nesse dia o amor do Senhor toque o seu coração. Que nessa hora, enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, que o amor do Senhor, que o poder do Espírito Santo possa envolver você aonde você está. Se você está no seu trabalho, se você está dentro do seu carro, se você está na sala da sua casa, se você está sentado no sofá, se você está encostado em um armário, num balcão americano da sua casa tomando um café. Se você está deitado na sua cama, receba agora o toque do amor do Senhor, te dizendo que nada pode te separar do amor dele. Aleluia! O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Cristo nos constrange. Quem sabe que é amado não consegue ficar sem falar desse amor. Quem sabe que é amado não consegue viver a vida de outra maneira. Paulo não pregava por obrigação. Ele pregava porque ele se sentia tão amado, tão amado, tão amado, tão amado, que ele dizia: eu preciso contar isso para as pessoas. A missão da minha vida é dizer para as pessoas que elas são amadas. Então, antes de tudo, antes de pregar, antes de ganhar almas, antes de trabalhar, todo dia faz isso. Ó Senhor, revela o seu amor sobre mim. Revela o seu amor a mim. Me mostra o quanto eu sou amado. Oh, eu provo do seu amor, Jesus, nessa manhã. Eu provo do seu amor, Jesus. O seu amor lança fora o medo. O seu amor lança fora a ansiedade. O seu amor lança fora o temor. Faça isso, faça isso. Você vai ver que uma revolução vai acontecer na sua vida.
Quem pode dizer aleluia? Eita Deus poderoso. Eu gostaria de convidar você para orar. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos. Diga assim: Pai, obrigado por me amar de forma tão perfeita e constante. Que esse amor, Senhor, lance fora todo o medo que ainda me impede de avançar. Me enche, Senhor, com o teu espírito, com a sua paz e a sua ousadia. Que o meu coração seja cheio do seu amor, para que eu possa pregar por amor e não por obrigação. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Eu tenho 2 desafios para você hoje. O primeiro: qual é a área da sua vida que você ainda tem medo? Eu queria te convidar a orar por isso. Talvez o seu medo é de fracassar como marido, fracassar como esposa. Talvez o seu medo é de ser esquecido, ser abandonado. Talvez o seu medo é de não alcançar os seus objetivos da maneira como deseja. Talvez o seu medo é de não ser correspondido, não ser correspondida. Talvez o seu medo é não dar conta. Fala isso para o Senhor. Ore sobre isso e declare: eu sou amado e o amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Esse é o desafio. O segundo: faz com que essa palavra chegue na vida de mais pessoas. Pegue o link aqui, manda para mais gente. Eu mandei o link lá nos nossos grupos. Comenta lá, comenta aqui também nos comentários dessa palavra. Eu sempre leio o que os irmãos postam. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente. É claro, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, clica no gostei do vídeo, já ativa as notificações também. Amanhã não teremos aqui a nossa devocional, 7 horas. Segunda estaremos juntos. Mas amanhã, 10 horas da manhã, nós temos culto e eu vou transmitir online a palavra. Amém? Amanhã eu vou pregar de manhã e à noite em Pontal. E no culto da manhã a gente faz a transmissão ao vivo. Vai ser uma bênção. Que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau, gente.